uma vez, nós somos agradecidos pela tua palavra. Quando nós nos lembramos de irmãos nossos que não possuem as Escrituras, mas sobrevivem na fé com fragmentos da tua palavra, nós nos sentimos privilegiados, porque nós temos ela completa em nossas mãos. E podemos desfrutar de cada palavra, de cada frase, de cada documento sagrado, ó Deus. Desfrutamos para nossa edificação, para nossa exortação, para nossa capacitação para cumprirmos a missão que o Senhor delegou à sua igreja. Então, meu Pai, eu te peço em nome de Jesus que o teu Espírito, de uma maneira sobrenatural, esteja visitando o coração dos crentes aqui nessa noite, no sentido, ó Deus, desse peso valioso da tua palavra, para que cada coisa que nós falarmos aqui hoje, ó Deus, seja entendida, seja absorvida e entre na vida dos teus filhos como um nutriente poderoso para o crescimento de cada um deles. Eu te peço, ó Deus, transforma a nossa vida pela tua palavra, modifica a nossa mente, o nosso coração através da tua palavra. Mexe, ó Deus, com o nosso coração, mexe com a nossa vida, a ponto de entendermos de uma maneira tão clara e tão vívida a missão que o Senhor tem para nós, que nos sintamos diariamente incomodados em servir ao Senhor. Visita o teu povo, ó Deus, aqui presente. Eu oro em nome daquele que vive e reina para todo sempre, o poderoso Jesus Cristo, o Senhor da igreja, aquele que morreu por nós, que deu a sua vida em nosso resgate, para que nós pudéssemos levar essa palavra preciosa a tantas outras pessoas que estão perdidas. É em nome dele que nós oramos, hoje e sempre. Amém. Como eu já venho afirmando, nós estamos numa parte dessa carta onde Paulo está deixando instruções importantíssimas para a vida cristã. Quando nós falávamos aí no capítulo 1, eu disse que essa carta, ela contém muito do que nós chamamos de doutrina da imitação. E a gente leu aí, se eu não me engano, no capítulo 1, no verso de número 6, o apóstolo Paulo falando sobre isso, de que eles foram imitadores deles. Então, eles não só herdaram dos missionários a palavra do evangelho, mas eles herdaram também oposições, perseguições e algumas dificuldades. Então, quando Paulo fala aí no capítulo 1, verso 6, ele diz, de fato, vocês se tornaram nossos imitadores. Imitador também do Senhor, e Senhor aqui é o Senhor Jesus, que também passou por todas essas coisas. E ele vai dizer, apesar de muitas aflições, vocês receberam a palavra com uma alegria, e essa alegria é uma alegria que vem do Espírito. Então, eles precisavam saber como que eles deveriam se portar como crentes nesse mundo que os perseguiria e que se oporia à fé dele. Então, muito da escrita de Paulo, visto que ele não teve um tempo hábil para discipular essas pessoas, vai trazer exemplos que deveriam ser seguidos por ele. E aí nos versos de hoje, esses versos que nós lemos, você vai ver que há uma ênfase muito grande na questão do cuidado mútuo. Então, o cuidado que nós precisamos ter uns pelos outros. Isso diz muito do que é a igreja do Senhor Jesus Cristo. A igreja, desde os seus primórdios, ela sempre enfatizou esse aspecto familiar do corpo de Cristo. Então você vai ver que desde o início da igreja, e o livro de Atos tem mostrado isso para nós, que há uma ênfase muito grande nessa ideia do cuidado e da familiaridade entre as pessoas. E Paulo vai usar aqui nesse texto, você pode perceber, e você vai ver que tem uma palavra ainda para completar esse quadro, que é uma linguagem familiar.
ele usa a palavra mãe, ele usa a palavra pai, e ele vai usar a palavra criança aí também, embora ela não apareça para você, mas o texto original, ele traz essa ideia de que Paulo usou também essa palavra. Então, é uma linguagem familiar, de família, e ele vai falar isso para dizer da relação entre os crentes em Jesus Cristo. O cristianismo, ele trouxe muito dessa união entre Deus e os homens, mas trouxe também muito dessa união entre pessoas. E é muito comum, às vezes, você ouvir as pessoas falando muito da sua relação com Deus, do seu amor pelo Senhor, do seu respeito pelo Senhor, mas elas têm uma dificuldade muito grande de se relacionar no plano horizontal. E isso é muito complexo, porque a palavra de Deus vai dizer lá em João, em uma das suas cartas, que se nós não amamos aquela pessoa que nós vemos, que nós convivemos com ela, que diariamente nós estamos com ela, a palavra de Deus vai dizer que nós definitivamente não amamos a Deus, porque essas coisas estão muito ligadas, e uma reflete naturalmente a outra. Então, o cristianismo traz essa união nossa com Deus, fortalece isso, desenvolve isso, mas também diz da união que nós temos que ter um com os outros, e essa união que nós temos um com os outros traz muito essa ideia do cuidado mútuo. Então, no texto de hoje, nós vamos ver o que Paulo e os seus companheiros nos ensinam sobre o cuidado um pelo outro. E aí a gente vai ao texto aí, e nós vamos dividir esse texto, essas orientações sobre cuidado, da seguinte forma. Nós vamos falar sobre 3 temas aí. O primeiro deles, nós vamos falar como o cuidado se expressa através da humildade. Está aí nos versos 7 a 8. Depois, nós vamos falar como que esse cuidado, dos versos 9 a 10, ele se expressa no esforço em se cuidar da outra pessoa. E por último, dos versos 11 a 12, nós vamos falar como que esse cuidado se expressa no discipulado que precisa haver no povo de Deus. Hoje pela manhã a gente falou um pouquinho dessa engrenagem, mais uma vez a gente reforçou essa engrenagem da igreja. Hoje a gente vai falar um pouquinho mais, e eu espero que o Espírito de Deus confirme isso na sua mente, no seu coração, a ponto da gente entender como que funciona o movimento de Deus dentro de uma igreja. Igrejas que crescem, igrejas que amadurecem, igrejas saudáveis, elas não se tornam o que elas são por acaso. Existe um movimento, existe um trabalho que é feito dentro do povo de Deus que resulta no seu avanço espiritual. Então, no decorrer de cada um desses tópicos, nós vamos abordar esses temas e vamos fazendo aí, então, as devidas aplicações, ok? Então, o primeiro ponto que eu quero trabalhar com você dentro desse texto é o cuidado que se expressa na humildade. Então, Paulo começa dizendo assim, nos versos 7 até o verso de número 8. Ele diz assim: embora, como apóstolos de Cristo, nós pudéssemos ter sido um peso para vocês, nós nos tornamos bondosos entre vocês. Guarda essa palavra bondosos. Como uma mãe que cuida dos próprios filhos. Sentindo assim tanta afeição por vocês, nós decidimos dar a vocês não somente o Evangelho de Deus, mas também a nossa própria vida, porque vocês se tornaram muito amados para nós. Olha que Paulo usa essa linguagem maternal para dizer do amor dele, de Silas e de Timóteo, por essas pessoas. E a primeira fala, então, do verso 7, Paulo vai falar de uma possível reivindicação dos seus direitos apostólicos. Ele era um apóstolo, embora ele teve muitas vezes dificuldade para se autoafirmar nesta posição. Então, por exemplo, na carta que ele escreve à igreja de Corinto, ele defende lá o seu apostolado. E aqui ele vai dizer um pouco disso também. Eu passei por vocês e, como apóstolo, eu tenho alguns direitos, eu poderia cobrar alguns direitos. Por que isso? Porque ele era um apóstolo e missionário itinerante. Não havia uma igreja que sustentava o apóstolo Paulo. Ele não era um pastor de igreja, como o pastor Paulo aqui, xará dele. Ok?
como outros pastores. Ele passou nos lugares, ele estabeleceu igreja, estabeleceu liderança, presbíteros, pastores, líderes nesses lugares, mas lá ele não ficava. Então Paulo era essa pessoa itinerante. E o apóstolo, ele tinha essa prerrogativa, ele passava nas cidades onde tinha uma igreja e as igrejas o sustentavam enquanto ele estivesse nesse lugar e até dava alguma coisa para que ele pudesse seguir caminho para outra cidade, para outra igreja. Mas eles contavam com a generosidade dos crentes. Então, no geral, era assim que funcionava. Eles chegavam nos lugares, eles eram abastecidos pelos crentes local, mas em Tessalônica, essa igreja era muito novinha. Aliás, quando Paulo chegou ali, nem igreja tinha. Então, ele ficou ali tão pouco tempo e nasceu essa igreja. E ele chega lá, então ele vai dizer isso. Mas, em lugar de ele exigir, o texto diz que eles se tornaram bondosos. E é interessante essa palavra bondosa aí, porque há uma crise de tradução nessa palavra. Porque os textos mais antigos não traz a palavra bondoso, ele traz a palavra mais referente à ideia de uma criança. Então aqueles textos mais lá atrás, do 3º século, traz a palavra criança. Textos mais recentes substitui por bondoso, dá essa ideia do bondoso, porque parece que é mais fácil sair da palavra bondoso para a palavra mãe. Mas a ideia aí que Paulo está trazendo é outra. Ela vai dizer, a nova linguagem, a nova tradução linguagem de hoje, não sei se o Arthur consegue colocar aí para a gente o verso 7, essa tradução, nesse sentido, é a mais próxima dos textos antigos, que diz assim: no entanto, nós tínhamos o direito de exigir de vocês alguma coisa, por sermos apóstolos de Cristo. Mas, quando nós estivemos com vocês, nós fomos como uma criança. Olha aí, não é a palavra bondosa que está nessa tradução, é a palavra criança. Não sei se na sua Bíblia está criança ou bondoso. Alguém tem criança aí na Bíblia? Olha, uma ali tem criança, tem mais criança aí, outra aqui, não é? A maioria é bondoso, não é? Mas isso é texto mais antigo, é baseado numa tradução mais antiga. E Paulo está dizendo aqui que, na verdade, qual que é a ideia dele? Que em vez dele exigir que a sua importância como apóstolo seja reconhecida e que seu status seja elevado a níveis mais altos que ele merecia como apóstolo, eles voluntariamente tomam o lugar mais baixo e eles se tornam como crianças, ou seja, aqueles que servem aos adultos. Então o texto está dizendo da humildade do apóstolo Paulo. E é interessante porque essa mesma fala de Paulo nos faz lembrar quando ele escreveu a carta aos Filipenses, no capítulo 2, nos versos 5 a 7, você vai ver que ele fala nos mesmos padrões, só que a respeito de Jesus. Então ele diz assim, ó, seja o modo de pensar de vocês como de Cristo Jesus. O que Cristo Jesus fez? Ele vai dizer, apesar dele ser Deus, grandão, ok? Não considerou a sua igualdade com Deus como se isso fosse algo que deveria ser usado como vantagem. Como Paulo, pode deixar aí no verso 7, pode deixar no verso, no 6, Arthur, no 6. Como se ele estivesse dizendo para os Tessalonicenses, eu era apóstolo, eu poderia ser considerado uma vantagem ser apóstolo, mas eu me fiz como uma criança entre vocês. Eu abri mão desse status para que eu pudesse então servir a vocês como uma criança serve a um adulto. Verso 7 agora. Antes, Jesus Cristo diz, ele dizendo sobre Jesus, ele esvazia a si mesmo, ou seja, ele sai dessa posição, ele assume a forma de um servo, ele torna-se semelhante aos homens. Então você vê que uma posição de Jesus Cristo é muito parecida com a posição dele. Por isso que nos leva a crer que essa tradução mais antiga talvez seja que esteja mais perto daquilo que Paulo realmente quis dizer quando ele escreveu isso. Então ele vai dizer, eu me tornei como uma criança perto de vocês.
E ao se tornar, então Jesus, ao se tornar semelhante aos homens, Cristo pôde então realizar a obra da redenção entre nós. Por isso no verso 8 desse, não lá, mas lá do Filipenses, né? Do Filipenses capítulo 2, o verso 8 completa dizendo assim, não é? Ele foi humilde a Deus e obedeceu até a morte, e a morte de cruz. Ou seja, ele consegue completar a sua obra porque ele esvaziou-se a si mesmo. E ao se colocar então na posição humilde de uma criança que serve ao adulto, Paulo também pôde se colocar na posição de uma mãe que cuida dos seus filhos. Ao se colocar na posição humilde de uma criança que serve, ele também pôde se colocar na posição de uma mãe afetuosa que cuida dos seus filhos. Agora, presta atenção. A palavra mãe aí, lá em... Volta lá, irmão. 1 Tessalonicenses, é muito texto, né? A palavra mãe aí, em 1 Tessalonicenses, quando ele diz que ele se torna como uma mãe, essa palavra aí não é a ideia daquela mãe que amamenta. Pelo contrário, a palavra que Paulo usa aí, quando ele fala, não é que eles se tornaram como uma mãe que teve toda essa afeição, é uma palavra que, ao ser traduzida, ela traz mais a ideia de uma enfermeira. Aquela pessoa que cuida das feridas, aquela pessoa bondosa que cuida do outro quando o outro está no seu momento mais necessitado. Então, por isso que ele pôde dizer no verso seguinte que ele sentiu tanta afeição por essas pessoas que ele decidiu dar não somente o evangelho de Deus, mas também a própria vida, porque essas pessoas se tornaram muito amadas para ele. Então, Paulo está dizendo, olha, o nosso cuidado, nós nos colocamos numa posição humilde, nós não cobramos nada de vocês, pelo contrário, nós amamos vocês e cuidamos de vocês como uma pessoa que, a despeito de não ter um vínculo sanguíneo com vocês, mas que cuida da ferida de vocês, que cuida no momento em que vocês estão necessitados, doentes e acamados. Então essa pessoa se coloca como uma pessoa muito amorosa, muito afetuosa, que vai lá tratar da outra pessoa. E é assim que Paulo entra em Tessalônica, e é isso que ele faz por essas pessoas. E a lição que vem para nós aqui sobre humildade é que na humildade é onde nós nos colocamos a serviço do nosso próximo. E é nesse momento que nós podemos oferecer a palavra de Deus como cuidado espiritual pela outra pessoa. E, amados, a gente faz isso dentro e fora da igreja. Não pensa que isso é um olhar também só lá para fora. Às vezes Deus vai levantar pessoas lá fora que vai se aproximar de você e vai clamar por uma oração. Vai clamar por um cuidado. Deus vai colocar aquela pessoa ali na sua frente porque a sua palavra, aquilo que você vai dizer a ela, pode transformar a vida daquela pessoa. Mas não é só lá fora. A igreja do Senhor Jesus também é um lugar onde muitas pessoas estão adoecidas. É por isso que a gente tem falado muito de discipulado aqui na igreja. Porque o discipulado é um lugar onde se proporciona cura. O discipulado, o que eu tenho dito aqui, é que aquilo que nós estamos tentando fazer na quinta-feira não é só um grupo de estudo. Nós temos o domingo, onde nós oferecemos já muita coisa para você crescer do ponto de vista do conhecimento. Você tem escola bíblica dominical. Você tem classe de doutrina aqui embaixo, a classe do Ricardo, uma classe maravilhosa. Você tem os outros grupos, você tem mensagem expositiva, de manhã, de noite. Você tem Bíblia, toda vez que você entra aqui tem Bíblia para você. E outras coisas que nós vamos no decorrer do tempo estar proporcionando para a igreja, para o crescimento do conhecimento, o crescimento intelectual bíblico. Só que o pequeno grupo, ele não visa só isso. Ele visa o seu tratamento. Talvez você entre aqui, você necessita desse cuidado. Você precisa disso.
Mas você entra e sai daqui e a única coisa que vai para a sua vida é a palavra aqui, não que ela não seja suficiente, mas talvez você precise de um contato mais humano, você precisa de alguém que ore por você, que te ouça, que te acompanhe, você precisa de um grupo para você se abrir, para você se sentir parte dessa família. E o discipulado e o pequeno grupo é justamente o local apropriado para que essas coisas aconteçam. O que Paulo está fazendo aqui é um discipulado. E nesse momento ele exalta justamente essa cura que uma mãe, que ele vai usar, a gente traduzindo para nós está o termo mãe, afetuosamente dá aos seus filhos. Então é nessa posição da humildade, onde nós nos colocamos páreo a páreo com a outra pessoa. E ali nós oferecemos a palavra de Deus. E nós oferecemos o amor de Cristo e a cura aos seus corações. Depois ele vai aí dos versos 9 a 10. Ele vai falar do cuidado que se expressa pelo esforço. Então, dos versos 9 a 10, ele já havia dito no verso 8 que ele pôde dar não só a palavra, mas a própria vida por amor a essas pessoas. Ok? Dar a vida aqui não é morrer por as pessoas. Quem morreu pela igreja foi Cristo, não é? Mas é fazer o máximo de esforço possível para levar uma pessoa a Cristo. Às vezes você vai simplesmente fazer um convite e a pessoa ela já vai a Cristo. Outras vezes não. Vai precisar de esforço, de esforço e de esforço. Eu me lembro do período que a minha mãe estava me discipulando, porque só assim ela me ganhou para Cristo. Ontem nós tivemos aqui um talk show da juventude, e eu fui o primeiro convidado. Cuidado que você pode ser convidado, tá? Para esse talk show aí. E aí o Ricardo sentou aqui, inclusive tá gravado isso, né? Não sei se foi liberado aí, mas está gravado no YouTube. Tá liberado? Ah, tá esperando eu liberar? Ai, Jesus dos crentes, será que eu devo liberar aquele negócio? Pode escandalizar, não? Libera aí, irmão. Então, veja bem. O Ricardo vestido de terno e gravata aqui, de Ricardo Gentili, que a gente botou o apelido dele, né? E eu pude falar um pouco da minha conversão, que foi uma das perguntas que surgiu para mim. Eu fui aquele menino que foi levado para a igreja. E que vinha para a igreja. Que participou de tudo na igreja. Mas que não entregou a vida a Cristo. Que não era convertido ao Senhor Jesus Cristo. Aos 22 anos que eu me converti, e a partir dos 18 para 19, minha mãe começou a um processo de discipulado. Discipulado assim, eu chegava na casa da minha mãe, ela dizia, senta aqui, e ela abria a Bíblia, e em lágrimas ela abria os textos bíblicos e conversava. Gente, isso dá trabalho. Isso requer de nós um esforço muito grande, que é o esforço de estar ali, com hora marcada, com dia marcado, com momento marcado, entendendo que a alma que está do outro lado é uma alma preciosa, que pode ser ou não seu filho, pode ser uma outra pessoa, mas a preciosidade da alma para Deus é a mesma coisa, onde nós plantamos a palavra de Deus no coração da pessoa. Paulo e sua equipe fizeram isso. Então ele vai dizer, irmãos, certamente vocês se lembram do nosso trabalho esgotante e da nossa fadiga. Olha os termos que ele está usando. Nós trabalhamos noite e dia para não sermos pesados a ninguém enquanto lhes pregávamos o evangelho de Deus. Tanto vocês como Deus são testemunha de como nós nos portamos de maneira santa, justa e irrepreensível entre vocês os que creem. Observe que ele enfatiza bem o quanto o seu trabalho foi exaustivo, esgotante. É provável que ele trabalhasse para o próprio sustento e nas horas vagas, Paulo então pregava o evangelho. Ele passava uma boa parte do tempo provavelmente fazendo tendas, que era o que ele sabia fazer. Mas quando chegava na hora do almoço, ele comia lá rapidinho e ele ia para uma sinagoga e ia lá pregava o evangelho. Acabava o seu expediente, Paulo fechava lá o seu trabalho e agora eu preciso evangelizar pessoas. Muito do trabalho de Paulo aqui
Muito da evangelização de Paulo, há quem diga que aconteceu nas horas de trabalho. À medida que pessoas se aproximavam de Paulo, ou ia comprar, ou ia encomendar alguma coisa, ou procuravam um trabalho que ele pudesse botar junto para trabalhar, nesse momento Paulo entrava com o evangelho na vida dessas pessoas. Por isso que ele vai dizer que o esforço foi muito grande, que o trabalho foi muito fatigante. Paulo estava disposto a trabalhar até a fadiga para que o evangelho chegasse ao máximo de pessoas naquele tempo, naquele contexto dele. E dentro desse contexto de trabalho e discipulado, o caráter cristão de Paulo foi usado como testemunha do evangelho. Então ele diz, tanto vocês como Deus são testemunhas de como nós nos portamos de maneira santa. Provavelmente ele está destacando os aspectos espirituais da sua própria vida, do quanto ele foi separado por Deus para aquilo ali, como de maneira justa e irrepreensível. Ele provavelmente está falando da honestidade, da integridade, da maneira de lidar com as pessoas. E ele vai falar como que vocês são testemunhas, e Deus é testemunha de como nós nos portamos dessa maneira entre vocês. Mais uma vez, Paulo chama Deus, que já havia aprovado ele lá no versículo 4, a ponto de confiar o evangelho a ele como testemunha da sua postura como crente. Ele estava ali como uma pessoa separada do mundo para ser usada por Deus e com atitudes humanas justas e irrepreensíveis, ou seja, não havia do que falar contra ele. E 2 pontos nós precisamos separar aqui. O primeiro deles tem a ver com o nosso esforço. Preste atenção, amados. Infelizmente, nós estamos vivendo tempos em que muitos crentes, eles querem ver o reino de Deus crescer, mas sem esforço. Eles querem ver a igreja crescer, mas sem esforço. Tudo é cansativo demais. Tudo é difícil demais. Eu quero ver pessoas se convertendo, eu quero ver minha igreja crescer, eu quero ver as coisas acontecer, mas sem empreender esforço. Os crentes parecem que estão com um limite muito baixo no que se diz respeito ao esforço. É claro que nós temos pessoas que fazem muito, mas a maioria faz abaixo do seu próprio potencial. A maioria das pessoas empenham aquilo que sobra sem que mexa com a sua área de conforto, com a sua área de segurança. Então nunca empreendem mais do que aquilo que é a sobra do seu tempo. Quando fazem a conta, fazem uma matemática, aquilo que sobrou talvez eu possa investir para o Senhor. O esforço de Cristo por nós foi muito grande e eu penso que nós podemos nos esforçar um pouco mais para a gente discipular as pessoas, para que outras pessoas cheguem ao Senhor Jesus Cristo. Outro ponto que a gente precisa destacar aqui é a respeito do testemunho. Esse é outro ponto importante. Da mesma forma, muitos crentes estão presta atenção nisso, porque isso é uma palavra pesada que eu vou dizer aqui agora, um desserviço ao reino. Muitos crentes estão prestando um desserviço ao reino de Deus. Entenda uma coisa, irmão, o nosso caráter é fundamental na pregação do evangelho. As pessoas estão cansadas de ouvir o que a gente fala. O camarada aqui domingo, quando veio com aquela boca de dragão aqui reclamar da gente, não é? Uma das palavras dele é assim, vocês ficam aí dentro, mas vocês não vivem isso. Desse jeito. É mentira, amém ou não, irmãos? É mentira ou não é? Isso aí. Mas as pessoas estão dizendo isso. O caráter é fundamental. É triste ver o tanto de escândalos envolvendo crentes, pastores, líderes de igreja, crentes no modo geral. Quanto escândalo, irmãos. A gente precisa cuidar da nossa santidade, do nosso caráter. Olha só, observa comigo o que Paulo diz lá na sua carta aos Romanos, no capítulo 2, versos 17 a 24. Ouça essas palavras com carinho. Ele vai falar dos judeus, ok? E ele vai dizer assim, agora, se você se diz judeu, qual que é a ideia de Paulo? Você está dizendo aí que vocês são dono da cocada amarela? É?
Vocês estão reivindicando para vocês esse orgulho de serem povo santo de Deus. Ele vai dizer, agora que você se diz judeu, que você se apoia na lei, que você se orgulha em Deus, se você conhece a vontade dele e aprova o que é superior, porque você é instruído na lei, é como se estivesse dizendo para a gente assim, você que tira uma onda que é de Jesus, que é salvo, que é da igreja, se você está convencido que você é guia de cegos, poderíamos dizer que você é luz do mundo, que você é sal da terra. Então ele vai dizer, se você... Volta lá, filhão, não acabei ainda não. Se você está convencido de que você é guia de cegos, luz para os que estão em trevas. Verso 20. Instrutor de insensatos, mestre de crianças, tendo na lei a forma do conhecimento e da verdade. Então você que ensina os outros, disse Paulo, por que você não ensina você mesmo? Você que prega contra o roubo, por que você rouba? Você que diz para não adulterar, por que você adultera? Por que você que abomina os ídolos rouba os templos? Você que se orgulha da lei, você desonra a Deus ao transgredir a lei. Por que você faz isso, diz Paulo? Pois como está escrito, o nome de Deus é blasfemado entre os de fora por causa de vocês. Você entendeu o que ele disse aqui, irmão? Como que essa coisa do testemunho, essa chave, ela precisa virar na sua vida. A gente pode até inchar de gente, mas se isso não for resolvido entre nós, nós não passaremos de uma igreja inchada. Pecado, presta atenção, pecado é para ser confessado ao Senhor. Pecado é para ser arrependido e colocado diante de Deus, é para ser tratado para que a gente receba a cura do Senhor. Uma cura que não vem só sobre a sua vida, mas que vem sobre toda a igreja de Cristo reunida aqui nesse lugar. É assim que nós nos curamos diante de Deus. É assim que nós nos santificamos diante de Deus. E quando essas coisas acontecem, quando Deus olha para a sua igreja e vê uma igreja que reconhece os seus pecados, uma igreja que confessa os seus pecados diante do Senhor, Deus derrama da sua bênção sobre este povo. E aí nós vamos ver aquilo que nós nunca vimos, porque passamos a fazer aquilo que nós nunca fizemos. Como o testemunho é importante. Então Paulo vai falar nesse ponto 2 sobre o cuidado que se expressa no nosso esforço e que também é caracterizado pelo nosso testemunho. Em terceiro e último lugar, Paulo vai falar do cuidado que se expressa no discipulado propriamente dito. Então, dos versos 11 a 12, ele vai dizer isso. Paulo já falou da humildade, ele já falou do amor que cuida como uma mãe cuida dos seus filhos, ele já falou do esforço e do caráter cristão, agora ele vai falar de discipulado propriamente dito. No costume judeu antigo, a criança ficava basicamente com a sua mãe até os 5 anos de idade. Depois disso é o pai. O pai pega esse menino e assume o compromisso de ensinar a ele sobre a Torá, sobre profissões e sobre a vida. É o que todos nós pais precisamos fazer, não é? Existem coisas de que nós, como homens, devemos assumir esse compromisso do discipulado, principalmente espiritual, sobre os nossos filhos. Então o pai aqui funciona como um discipulador do seu filho. Ele lhe ensina sobre Deus e ensina sobre os homens e sobre a vida. Esse ainda deve ser o nosso papel como pai. Pegar os nossos filhos, sentar com eles e ensinar a eles sobre a vida e principalmente sobre Deus. Eles vão aprender com a gente. O valor que você dá à causa de Cristo é o valor que você vai ensinar ele a dar. O valor que você dá à igreja, à comunhão dos santos, o valor que você dá às coisas de Deus,
é o valor que você vai ensinar ele a dar. Se você dá um valor alto, se você tem em grande estima as coisas de Deus, o seu filho tem uma possibilidade muito grande de ser uma pessoa que tem um temor ao Senhor muito enraizado no seu coração. E a palavra de Deus diz que o temor ao Senhor é o quê? O princípio da sabedoria. Mas se você é o tipo de pai que você tem uma vida religiosa, mas o temor ao Senhor não está tão implantado no seu coração, você negocia ainda com as questões religiosas, você faz concessões na sua vida espiritual, você permite na sua casa coisas que você sabe que a Escritura não aceita aquilo muito bem, e o seu filho vai vendo isso, a possibilidade dele crescer como uma visão distorcida de Deus é muito grande. Eu vou te dizer uma coisa. Colocar no lugar uma pessoa que nasceu com uma visão distorcida de Deus é muito mais difícil do que você pegar e começar do novo. A pessoa já tem uma visão torta. Assim, às vezes você vai dizer para a pessoa assim, queria falar sobre o Senhor Jesus, eu já conheço. Poxa, vamos lá na igreja, eu nasci na igreja. Olha, eu conheço todos esses textos que você conhece. Como é que você vai pregar o evangelho para essa pessoa se você construiu o troço errado? É complicado demais. É igual pegar a obra velha para fazer remendo novo. Você sabe que você tem que quebrar tudo, né? A pessoa quase que ela tem que passar por um processo difícil na vida dela para ela ser reconstruída novamente. Entretanto, Paulo foi como um pai espiritual para essas pessoas. Então ele diz o seguinte, pô, hoje não trouxeram nem uma água para mim, meu. Obrigado, Vitor. Você é um cara de Deus, hein? O Vitor foi a governador Valadares, viu, o Rodrigo? O Vitor foi a governador Valadares, o Rodrigo é de governador Valadares. E trouxe, viu, Rodrigo, uma rosca da padaria Prado para mim. Que coisa americana o quê, rapaz? A rosca da padaria Prado, maravilhosa. Mas presta atenção, ele vai dizer assim, pois vocês sabem que nós tratamos cada um como um pai trata os filhos. Exatamente dessa maneira, que o pai pega o filho e vai discipular esse filho espiritualmente. E eu vou te dizer uma coisa, Vitor, posso te dizer uma coisa? Aqui atrás desse negócio azul deve ter umas 24 garrafas de água. Mas eu não pego, sabe por quê? Para pessoas como você ter o privilégio de trazer. Amém, irmão? É diferente quando você traz, meu irmão. A água parece mais ungida, sei lá, fica um potencial espiritual fora de série. Elas estão aqui, você pode chegar ali, tem 24 quase garrafas d'água ali. Ó. Eu não pego porque eu sei que alguém vai se sentir importante essa noite e vai trazer uma água. Não que eu tenha importância, não, é pelo serviço. Não é assim que você se sente? Obrigado, viu, querido? Então, presta atenção. Pois vocês sabem que nós tratamos cada um de vocês como um pai trata os filhos. Ou seja, ele está falando, eu peguei vocês e eu instruí vocês espiritualmente. E ele vai dizer como que o pai trata o filho, como que ele tratou, como ele discipulou. Ele vai dizer exortando, consolando, dando testemunho, para que vocês, qual que é o resultado disso? Vivam de maneira digna de Deus, que chamou vocês para o reino dele e para a glória dele. Observe que ele fala de exortação, ele fala de consolo, ele fala de testemunho, é um trabalho de discipulado. E o objetivo é ensinar os crentes a viverem de maneira digna de Deus, ou seja, alinhadas com a nova vida que você recebeu em Cristo. Presta atenção nisso, irmão. Deus não te tirou do Egito para que você fique o tempo todo desejando a comida do Egito. Deus não tirou você do cativeiro para que você viva igual um persa. Entenda isso. Deus tirou você das trevas para a sua maravilhosa luz, para que você viva como um cidadão dos céus. Remido, santificado, alinhado com a sua palavra. Porque ele te chamou para um reino e para uma glória eterna. E o grande problema dos crentes é que eles são alcançados por Jesus, mas parece que eles têm um apego tão grande às coisas do mundo,
E esse apego tira toda a sua energia espiritual, a ponto deles simplesmente, o máximo que eles conseguem, com seu restinho de energia, é vir num culto na igreja num domingo. E às vezes à noite. Deus te chamou para muito mais do que isso. Amados, isso não é outra coisa senão discipulado. É o processo através do qual Deus usa um salvo para moldar Cristo na vida de uma outra pessoa. No discipulado nós somos construídos conforme a imagem de Cristo. No discipulado as nossas feridas são tratadas, a nossa fé é reforçada e a nossa missão é consolidada. A igreja primitiva, ela se desenvolveu toda na base do discipulado. É assim que ela se desenvolveu. E nós estamos vendo isso lá em Atos, não é? Domingo passado nós falamos sobre a engrenagem da igreja primitiva. Como é que ela funcionava? Todos os crentes evangelizavam. Essa é a engrenagem. Todos os crentes são chamados para evangelizar. Aqueles que estão há mais tempo, como o escritor de Hebreus disse lá na carta aos Hebreus, se eu não me engano no capítulo 5, mas não vou me lembrar o versículo, vocês já deviam ser mestres, mas estão necessitando ainda do leite espiritual. Então, aqueles mais antigos já devem ser mestres, que instrui esses que estão chegando, que exorta, que consola, que encoraja. Nesse processo nascem os novos líderes em treinamento, que vão sendo discipulados, que vão sendo ensinados para essa engrenagem. E a palavra de Deus, ela vai edificando toda a sua igreja. Essa é a engrenagem de uma igreja saudável. É assim que funciona. Pode haver crescimento, mas se não tiver isso, não está saudável. É o dinamismo da igreja, evangelização, edificação, cada um cumprindo a sua missão e a igreja se expandindo. Imagina o futuro de uma igreja como essa, com uma engrenagem dessa em funcionamento, né? Não tem como o Espírito de Deus não agir num ambiente como esse. Então Paulo escreve esses versículos de 7 a 12, fazendo uma autodefesa do seu apostolado, falando dos seus direitos, mas abrindo mão dele e se colocando como uma criança que serve aquele povo. Então ele expressa cuidado através da humildade. Depois ele vai falar do cuidado que ele tem pela igreja através do tanto de esforço que ele empreende na vida dessas pessoas. E por último, como nós vimos aqui, Paulo vai falar de um cuidado que se expressa através do discipulado, como um pai discipula os seus filhos. É o que eu tenho dito aqui, irmão. Quer experimentar uma fase nova na sua vida? Passa a olhar a pessoa na igreja não como teu irmão, mas como um filho espiritual, que você precisa cuidar. Você vai ver como é diferente quando você edifica a vida de uma pessoa. Quando você caminha na fé, o sentido que dá na sua vida, a sensação de ser útil no reino de Deus para a edificação de uma outra pessoa. Vamos concluir isso, vamos amarrar isso tudo que fica para nós hoje aqui, não é? Semana que vem nós vamos ver aí a partir do verso de número 12, não é? A partir do 13, quer dizer, não sei até onde eu vou, talvez até o 16. Mas o que fica para nós aqui hoje? Primeiro, você precisa se espelhar em Cristo para ter um coração humilde que serve o próximo. Olha para a cruz, olha para Jesus. Como que ele fez? É isso que Paulo fala lá em Filipenses, o texto que a gente leu. Seja a atitude de vocês a mesma que houve em Cristo Jesus. É aquela coisa de cuidar do outro, de se colocar na mesma posição. Fica para nós que nós devemos nos esforçar para cumprir o ID de Jesus. Gente, nada vai sem esforço. Entenda isso. E não é o esforço de um homem só, não é o esforço de um grupo pequeno. Tem que ser o esforço da igreja toda. Entenda isso, está faltando você, irmão.
Está faltando você, irmã, está faltando você, jovem, você, adolescente, você da melhor idade, está faltando você. É a igreja toda. Quando é pouca gente, fica pesado, fica arrastado, fica cansativo. Mas quando é todo mundo fazendo a visão do reino, é só alegria. Irmãos, presta atenção, a igreja hoje à noite está cheia. Você tem noção que domingo de manhã fica desse jeito? Quantas vezes nós oramos aqui, eu sou pastor há 20 anos mais ou menos, os maiores dramas dos pastores batistas têm a ver com o culto de domingo de manhã. E você vem aqui num domingo de manhã, as escolas bíblicas, a sala cheia, o culto cheio. Deus está querendo fazer alguma coisa. Falta você, irmão. Vamos dobrar em nome de Jesus, amém? Vamos dobrar em nome de Jesus. Mas você precisa se mexer, meu irmão, minha irmã. Cuida da sua santidade. Entenda uma coisa. Deus não mete a mão em panela suja, a não ser que seja para lavar, para limpar. Cuida da tua santidade, cuida da tua fidelidade, cuida da santidade e da fidelidade da tua casa, da tua vida. Confessa os teus pecados a Deus, vai lá no teu quarto e chora na presença de Deus e diz para Ele: Senhor, eu tenho uma coisa que não sai. Confessa o teu pecado, chora na presença de Deus, deixa Deus curar, deixa Deus santificar, deixa Deus mudar a sua história. Fica para nós que nós precisamos desenvolver o discipulado. Gente, presta atenção. Nós estamos rodando aqui cerca de 70 pessoas na quinta-feira participando de discipulado. Pastor, eu já sei, aquela leitura bíblica, aquilo é simples, mas não é sobre isso. É sobre edificação, é sobre comunhão, é sobre tratamento de pessoas. Nós estamos avançando de fase. Nós começamos com uma fase, nós tivemos um start nessa fase, nós estamos agora numa segunda fase e já nós vamos para uma terceira fase desse discipulado. Então vem somar com a gente. Hoje está dentro da igreja. Nós estamos orando para sair fora daqui de dentro. Para ser na casa das pessoas. Nós já estamos com 3 grupos com viés de multiplicação. E sabe o que precisa para multiplicar grupos aqui? Você sabe que precisa? 2 coisas. Nós precisamos de espaço e de líder. É só isso. Porque, gente, Deus já está dando. Tem vindo até visitante, gente. É incrível o que Deus está fazendo. Não fica fora disso. Então fica isso para nós aqui hoje, nesse texto que Paulo escreveu a essa igreja, falando um pouco de como ele, Silas e Timóteo, entendeu a igreja de Tessalônica. O que disse para eles na esperança de que me imitem, vocês vão ter que fazer isso com outros, e fizeram. E para nós também. Olhem para mim, como se Paulo estivesse dizendo, e vejam o meu cuidado por eles. Esse é o cuidado que vocês precisam ter uns pelos outros. Amém? Fica de pé. Fica de pé. Toca alguma coisa aí. Ok? Nós vamos orar ao nosso Deus. Você entendeu essa palavra de hoje? O que ela falou com você? É sobre humildade? É sobre olhar para a cruz? É sobre esforço? Talvez hoje você entendeu assim, você é uma pessoa de tanto potencial, mas está com uma vida espiritual muito limitada. Você botou uma laje, uma censura, daqui eu não posso passar, dessa linha eu não passo. Mas hoje você entendeu a palavra e disse: eu quero romper limites. Ou talvez a questão com você seja sobre santidade. Pastor, eu preciso confessar pecados. Eu preciso de cura espiritual. Ou talvez Deus tenha tocado no seu coração e dito: meu filho, você precisa ser um discipulador.
Você precisa entrar nessa engrenagem da igreja. Seja qual for o seu caso, eu quero orar por você. Eu quero orar com você. E para que eu saiba se você entendeu, e se você quer que eu ore pela sua vida, eu preciso que você levante uma de suas mãos. Isso. Estou vendo todas elas sendo levantadas. Pode baixar. Lá em cima, graças a Deus, tanta gente levantando as mãos. Tem mais? Pode baixar. Tem mais? Já vi sua mão. Já vi aqui. Tem mais gente lá atrás. Estou vendo lá os jovens lá atrás. Aqui na frente estou vendo. Tem mais gente? Pastor, eu entendi uma coisa, já vi aqui na frente. Pode baixar. Eu preciso mexer em alguma área da minha vida. Já vi você também lá em cima, pode baixar. Tem coisa que precisa mexer em mim, pastor, porque do jeito que está não vai. Mas hoje eu entendi. Eu quero virar uma chave na minha vida. Tem mais gente? Levante uma de suas mãos. Já vi ali atrás. Tem mais? Tem mais? Já vi lá em cima também. Estou vendo lá atrás. Isso. Estou vendo também. Isso. Vamos orar ao nosso Deus. Senhor, eu quero em nome de Jesus, Senhor da igreja, que o Senhor, pela tua misericórdia, ó Deus, pela tua graça, o Senhor segure cada uma dessas mãos que se levantaram. Ah, Senhor, eu peço que o teu Espírito, ó Deus, movimente agora o coração dessa pessoa que levantou a sua mão, Senhor. Movimente de uma forma extraordinária, viva, eficaz, poderosa. Vira a chave, ó Deus. Santifica, cura, restaura, ó Deus. Rompe limites para a glória do teu nome. Permita, ó Deus, que essas pessoas vivam uma experiência espiritual que eles não viveram até agora, Senhor. Ah, Senhor, faz com esta igreja o que o Senhor fez com aquele povo lá e com tantas outras pessoas ao longo da história da igreja. Faz com essa igreja, ó Deus, o que o Senhor fez com aqueles 6 jovens lá na Inglaterra, ó Pai, que resultou naquela revolução espiritual. Ah, Senhor poderoso, em nome de Jesus, que não seja um levantar de mãos, ó Deus, por levantar, mas que seja um passo significativo na vida dessas pessoas. Que a semana deles seja diferente, ó Deus. Que eles tenham fome da tua palavra, sede do teu evangelho, sede de mudança para a glória do teu nome, ó Deus. Eu os entrego em tuas mãos para a honra e glória do teu Filho Jesus Cristo, pois é em nome dele que nós oramos, hoje e sempre. Amém. Vamos adorar o nosso Deus.